Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um monumento chamado Absalão, Absalão, de William Faulkner. Faulkner é um dos maiores nomes da literatura universal, foi Prêmio Nobel de Literatura de 1949 e ele nasce no sul dos Estados Unidos, mais especificamente no Mississippi, em 1897, ou seja, já um tempo após o término da Guerra de Secessão, só que ele nasce numa família muito tradicional do sul dos Estados Unidos, então ele passa a sua infância inteira ouvindo histórias do sul, ouvindo histórias sobre escravidão, sobre o modo de vida sulista, e tudo isso tem muito impacto na sua obra. Tanto que a maior parte dos seus romances se passam em uma região fictícia, mas que fica no sul dos Estados Unidos, que é o condado de Yoknapatawpha. É de um desses dois jeitos que fala. Eu vou deixar escrito aqui para vocês saberem a grafia direitinho, mas eu acho que é Yoknapatawpha. E esse condado fictício, por sua vez, é inspirado no condado de Lafayette, também localizado no sul dos Estados Unidos, que foi onde Faulkner viveu durante boa parte da sua vida. E neste livro aqui a gente tem um desses romances que é ambientado nesse condado fictício. Este aqui é o segundo livro que eu leio do Faulkner. Quem tá aqui há mais tempo já sabe que um outro livro dele, chamado O Som e a Fúria, divide o pódio de livro favorito da vida no meu coração, junto de Anna Karenina. E olha, por mais que eu não tenha achado este livro aqui melhor que O Som e a Fúria, este aqui definitivamente não fica devendo muito pro Som e a Fúria, não. Ou seja, o negócio é de altíssimo nível. E o que a gente tem neste livro aqui? A exemplo do Som e a Fúria, o enredo narrado aqui é relativamente simples. O bicho pega mesmo, é no jeito que o Faulkner escolhe contar essa história pra gente. E aí, pra poder desmembrar o livro direitinho e falar dele do jeito que eu gostaria de falar, eu queria dividir esta resenha aqui em blocos. Então, primeiro eu vou dar um panorama do enredo, mas bem superficial, porque tem muita coisa aqui que eu acredito que realmente é mais legal você descobrir enquanto lê, então não vou falar de nada disso. Depois a gente vai falar dos aspectos da narrativa deste livro, o que torna este livro um livro tão desafiador, e por fim, alguns pontos de atenção e os pontos que eu mais gostei deste livro aqui. Então, bora falar do enredo. Qual é a história que o Faulkner narra aqui pra gente? O livro é ambientado no século XIX e já no primeiro capítulo nós somos apresentados a uma senhora chamada Rosa Coldfield, que pede a um jovem chamado Quentin Compson que vá à sua casa para que ela possa contar o que ela sabe sobre a história de um homem chamado Thomas Sutpen, que já está morto quando a história começa a ser narrada. E para quem leu O Som e a Fúria, não, você não ouviu errado, é o mesmo Quentin Compson. Os eventos de Absalão, Absalão, aliás, se passam antes de O Som e a Fúria, isso é muito importante. E quem foi esse tal de Thomas Sutpen? Depende de quem tá falando dele. O que a gente sabe com certeza acerca do Thomas Sutpen, se é que a gente pode falar de certezas neste livro aqui, é que ele existiu, chegou de uma maneira muito esquisita ali no condado de Yoknapatawpha, foi proprietário da centena de Sutpen, onde ficava a maior plantação de algodão desse condado fictício, e que ali ele constituiu uma família. E como é que esse homem vai parar ali? Pois bem, certo dia chega um homem muito esquisito, um forasteiro numa cidadezinha desse condado fictício, só que imaginem vocês, é século XIX, em pleno sul dos Estados Unidos, ou seja, aquela sociedade muito pautada na tradição familiar, nos nomes de peso ali da cidade, nos laços de sangue. E aí, imagine nesse cenário chegando um homem ali que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, vestindo roupas esfarrapadas, com vários negros acorrentados, cavalos em condições deploráveis e com um arquiteto francês indo em direção a uma grande propriedade daquele condado, e o pessoal ali fica sabendo que aquele homem comprou aquela propriedade. É assim que Thomas Sutpen chega ao condado de Yoknapatawpha, já dando o que falar. E ali naquele lugar ele acaba virando uma espécie de self-made man, ou seja, um homem que se constrói sozinho, porque ele chega lá, ninguém conhece a origem dele, compra aquela propriedade enorme. Depois, em condições bastante obscuras, diga-se de passagem, ele consegue casar com uma moça ali daquele condado, e essa moça pertencia a uma família que tinha certo respeito ali no local. Com ela, ele constitui uma família e começa a prosperar bastante naquele lugar, a despeito do desprezo que aquela sociedade sulista sente em relação a ele. E tudo isso, essa chegada a um condado sulista, a compra de uma propriedade muito grande, já visando ter uma das maiores plantações ali do local, se casar com uma jovem pertencente àquele local, com ela constituir uma família e prosperar ali,
tudo isso fazia parte de um plano do Thomas Sutpen e ele queria provar algo através desse plano. E o que a gente tem nesse livro aqui é basicamente a reconstituição da história do Thomas Sutpen. E isso está sendo feito pelo Quentin Compson, que está juntando diversos relatos que ele ouve acerca deste homem e está tentando fazer com que aquilo tudo faça algum sentido, enquanto ele narra a história desse homem a um colega seu de faculdade, um canadense chamado Shreve, que é seu colega de dormitório em Harvard. E aí, lembram que eu falei que a imagem que a gente tem do Thomas Sutpen depende de quem está falando dele? Pois é, aí a gente começa a falar dos aspectos da narrativa deste livro aqui. O primeiro aspecto da narrativa ao qual eu gostaria de chamar a atenção aqui é essa alternância de narradores. Aqui a gente tem o Thomas Sutpen aos olhos dessa senhora chamada Rosa Coldfield, que era a cunhada do Thomas Sutpen, ou seja, a irmã daquela mulher com quem ele se casou, e para ela o Thomas Sutpen era simplesmente o demônio. A gente também tem o Thomas Sutpen aos olhos do pai do Quentin, e aí a gente pode dizer que tem uma visão um pouco mais neutra do Thomas Sutpen, não é um demônio nem um anjo, mas a gente também tem o Thomas Sutpen aos olhos do avô do Quentin, para quem o Thomas Sutpen era uma espécie de herói. E além da visão desses três, a gente ainda tem a visão do Quentin e do Shreve, que são as pessoas que estão tentando amarrar todos esses relatos aí. E essa alternância dos narradores é certamente uma das coisas que mais confunde a gente nessa leitura aqui, porque em diversos momentos a gente começa a ler um trecho sem nem saber quem está narrando aquilo. Às vezes também acontece de você saber quem começa o capítulo, quem começa a narrar em certo capítulo, só que aí no meio do capítulo você percebe que o narrador mudou. E aí você começa a perguntar, meu Deus, quando é que foi que isso aconteceu? Quem é que tá falando agora? Acontece também de o narrador tá narrando uma parte da história e aí ele começa a se referir a alguém sob a alcunha de ele, por exemplo. E ele fica se referindo a ele, só que a gente não sabe quem ele é. Isso só vai ser mostrado mais pra frente. E essa alternância de narradores tem uma consequência muito importante aqui, porque, no fim das contas, a gente não sabe o que é verdade aqui. O Thomas Sutpen nos é apresentado sob o olhar dessas pessoas, ou seja, tem um viés ali. Então tem quem acha que o Thomas Sutpen é um anjo, tem quem acha que ele é um demônio. Fora que, além desse viés, ainda tem o fato de que o que o Faulkner conta aqui é um pedaço da história do Thomas Sutpen. E pra gente entender alguns acontecimentos, é inevitável que a gente acabe fazendo algumas suposições, e os personagens também, que a gente precisa teorizar sobre alguns aspectos que não nos são apresentados aqui para poder entender a história desse homem. Outro ponto, os depoimentos se contradizem. Então, por exemplo, quando os personagens vão analisar certa ação do Thomas Sutpen, alguns acham que ele foi movido por aspectos nobres e aí pensam que ele fez algo por um motivo X, só que a outra pessoa, que tem um outro viés em relação a ele, acha que a motivação do Thomas Sutpen foi outra. E aí, quem tá certo? Não tem como saber. O próprio Shreve e o Quentin, que são as pessoas que estão tentando amarrar essa história, percebem isso, percebem alguns buracos na história também, e aí ficam tentando teorizar em relação àquilo, o que realmente teria acontecido. Será que foi a visão de fulano? Será que foi a visão de cicrano? Para vocês terem noção, ao fim do primeiro capítulo, o Faulkner já narrou todos os pontos mais importantes da história. Daí pra frente, é só a história sendo recontada aos olhos de outros narradores. E, obviamente, alguns elementos novos vão sendo acrescentados ao longo dos capítulos, alguns detalhes, mas o principal da história mesmo, os acontecimentos principais, já estão ali no primeiro capítulo. Nada efetivamente novo é narrado, digamos. É como se ele estivesse dando um zoom em diversos aspectos da história para que a gente pudesse entender aquilo melhor. Por exemplo, já no primeiro capítulo a gente fica sabendo que o Thomas Sutpen casou com uma moça chamada Ellen Coldfield. Mas como é que isso aconteceu? Aí vem os outros capítulos para tentarem explicar pra gente. Ou seja, o mesmo acontecimento é narrado aqui diversas vezes. E não é o Faulkner enchendo linguiça não, tá? É porque cada uma dessas narrativas, desses diferentes recontos, tem um propósito. E é tudo isso que eu falei até agora que torna este livro absolutamente genial. E agora que eu falei dos aspectos que eu considero mais importantes para se ter em mente ao ler este livro, eu queria falar dos elementos que me fizeram gostar tanto deste livro aqui. E quero começar já pelo principal, que é o propósito da narração da história do Thomas Sutpen.
Porque, afinal de contas, por que o Quentin tá tendo essa trabalheira toda para narrar a história do Thomas Suttman? Para juntar esses relatos e fazer com que a história daquele homem faça sentido. O Faulkner é bastante conhecido por condenar os aspectos morais do Velho Sul. E não só condenar, mas colocar muito disso na sua obra. Então, críticas a essa moral do Velho Sul. E em O Som e a Fúria eu já consegui ver isso de uma forma muito bem feita, mas do jeito que ele faz aqui, nossa, nem se compara. O que a gente tem aqui, afinal de contas, e talvez seja o maior propósito, o maior objetivo do Faulkner com este livro aqui, é fazer da história do Thomas Suttman uma alegoria do Sul. Aqui a gente consegue ver como os piores elementos do Sul, e que eram elementos muito defendidos por aquela sociedade, foram justamente os elementos que levaram aquela sociedade à ruína. E por que o Quentin está narrando a história do Thomas Suttman? Porque o Shreve pergunta a ele como que era o Sul. O que era o Sul? Ou seja, para explicar o que é o Sul, o Quentin escolhe narrar a história desse homem. Claramente fazendo uma analogia da história daquela família, mais especificamente do Thomas Suttman, com o sul dos Estados Unidos. E foi a fidelidade e a busca cega por esses valores por parte do Thomas Suttman que levou à sua própria ruína, bem como acontece no sul dos Estados Unidos. E é através da história desse homem que o Faulkner explica o sul pra gente e também critica o sul. E como eu disse, a gente consegue ver isso em O Som e a Fúria, essa crítica ao sul, mas nada comparado com a grandeza disso aqui, porque, pra vocês terem noção, essa história aqui aborda incesto e miscigenação. E o incesto é preferível à miscigenação, porque, afinal de contas, não podia haver uma gota de sangue negro sujando a linhagem de uma família tradicional dos Estados Unidos. Vocês têm noção disso? Outro ponto que me fez tirar o chapéu pro Faulkner, que me faz, na verdade, porque toda vez que eu penso nesse aspecto eu fico, caramba, neste livro aqui, é a questão dos detalhes, que só parecem detalhes, mas não chegam nem perto de ser apenas detalhes. A começar pelo próprio nome do livro, Absalão, Absalão. Sim, Absalão aqui é o filho do rei Davi, e eu sugiro fortemente que após você finalizar a leitura deste livro aqui, você pesquise sobre uma história envolvendo Absalão, Amnon e Tamar. Sério, quando você comparar com o que acontece aqui, você vai entender perfeitamente o título deste livro e perceber como é um dos melhores títulos da história da literatura. Outro detalhe do livro em relação a uma simbologia muito importante aqui para a história, que é o nome de uma das filhas do Thomas Suttman e a comparação que ele faz a uma personagem da mitologia grega. Ele já faz isso no início do livro, e se você pegar já o que ele está dizendo ali, se eu pudesse te dar um conselho em relação à leitura deste livro aqui, seria: preste muita atenção, mas muita atenção mesmo. Leia em um horário no qual você sabe que se concentra muito bem, leia em silêncio, leia com papel e caneta na mão, porque diversos detalhes pequenininhos são apresentados ao longo da história e você só vai perceber a importância dessas coisas quando você olha lá pra frente do livro, quando você tá lá na frente e olha pra trás e pensa: putz, aquilo que foi apresentado lá atrás, que parecia algo completamente banal, no fim das contas é muito importante para que eu entenda isso aqui. Eu fui e voltei várias vezes no livro e eu recomendo muito fortemente que você faça o mesmo, porque tem muitos desses detalhes que passam desapercebidos e você só vai realmente compreender a importância deles lá pro fim. Um deles, aliás, que eu queria comentar aqui, dá um exemplo que eu acho que não vai estragar em nada a história de vocês, mas é só para vocês verem como o homem realmente pensou em tudo. A questão da nacionalidade do Shreve, porque é dito aqui que ele é canadense, ele é da província de Alberta, se eu não me engano. E aí eu fiquei pensando, primeiro, por que o Faulkner inseriu esse personagem aqui? E segundo, por que ele fez questão de salientar a nacionalidade desse personagem? E aí a resposta que eu cheguei da primeira questão é que o Shreve é como se fosse a gente lendo o livro, porque ele tá ouvindo aquela história ali e em diversos momentos ele questiona: pera, mas foi isso aqui que aconteceu mesmo? Ou pera, deixa eu ver se eu entendi. Foi assim, assim, assado. Shreve, aliás, melhor personagem. Quando ele aparecia, eu ficava: ai meu Deus, graças a Deus, Shreve me ajuda a entender o que tá acontecendo aqui. O Shreve muitas vezes aqui levanta questionamentos que a gente mesmo tem ao longo da leitura. Então é muito legal ver como ele, de certa forma, dá voz ao leitor na história, sabe? E o segundo ponto, em relação à nacionalidade. Vamos pensar. Lembremos que o livro é ambientado no século XIX, tá? Se fosse um estadunidense ali, ouvindo aquela história sendo narrada, muito provavelmente ele não poderia fazer o papel que o Shreve representa aqui, que é de um personagem mais neutro.
porque ele muito provavelmente teria um vínculo em relação àquela história, uma posição por conta da Guerra de Secessão, que foi um evento que realmente dividiu o país. E por outro lado, se o Faulkner escolhesse um personagem de um país muito distante, como, sei lá, Brasil, Argentina, ou algum país de um continente europeu, o interesse daquela pessoa por aquela história não seria tão justificado assim, porque ele nem estaria tão próximo. Então o Shreve tá ali próximo, ele é do Canadá, vai estudar em Harvard, mas ele não tem um vínculo muito forte com aquela história. E aí eu fui até pesquisar mais sobre isso na internet e eu fiquei, meu Deus, o homem realmente pensa no detalhe do detalhe. Outro ponto admirável neste livro aqui, na minha opinião, é como o Faulkner constrói a história do Thomas Sutpen a fim de se assemelhar a um mito. Porque se a gente parar pra pensar, no primeiro capítulo a gente já sabe a história geral, certo? Os pontos principais. Depois disso é a história sendo recontada e no capítulo seguinte a história é recontada mais uma vez e aí alguns aspectos até coincidem, mas muitos são divergentes. Tem alguns pontos em comum, mas cada um sabe de uma coisa específica, aí vai acrescentando aquela história, eles se contradizem, a história vai sendo recontada tal qual um mito. E se a gente parar pra pensar, isso serve muito ao propósito, na minha opinião, né? Ao propósito principal do Faulkner nesta história, que é fazer a alegoria da história do Thomas Sutpen com o sul dos Estados Unidos. Que, por exemplo, na mitologia romana, a gente tem a história de Rômulo e Reno para explicar a fundação de Roma. E aqui, em Absalão, Absalão, através do Thomas Sutpen, a gente tem as fundações do sul. Penúltimo ponto que eu queria ressaltar aqui, que eu adoro neste livro, que é como Faulkner força a gente a entrar na história, bota a gente pra trabalhar. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando o autor me dá trabalho. Então ele não vai dando informação de graça, a gente tem que pensar, tem que teorizar. É quase que como a gente estivesse ali do lado do Quentin e do Shreve, sabe? Fazer com que aquilo de algum modo faça sentido, fazendo as nossas teorias, vendo as contradições. Poucos livros fizeram com que eu entrasse tanto numa história como este livro aqui. E pra finalizar, é claro que eu não poderia deixar de falar da relação deste livro aqui com O Som e a Fúria. Não vou dar spoilers, mas aqui a gente consegue entender o porquê do dilema que o Quentin tem lá em O Som e a Fúria. O que o Quentin vive lá em O Som e a Fúria tem muita relação com a vivência de alguns personagens aqui de Absalão, Absalão, e com certeza isso influencia na decisão que o Quentin toma lá em O Som e a Fúria, o que me fez gostar ainda mais de O Som e a Fúria, na verdade, desses dois livros em conjunto, e admirar a obra do Faulkner, porque isso ajuda a criar uma unidade no mundo que ele cria, nesse condado de Yoknapatawba. Essas conexões entre os romances, personagens que se repetem, acabam criando uma sensação de unidade e de verossimilhança nesse mundo mesmo, né? Ai, genial. E aí, sobre ordem de leitura, que já me perguntaram isso no Instagram, de Absalão, Absalão e O Som e a Fúria, eu acho que pode ser legal ler O Som e a Fúria antes e depois ler isto aqui. Mas assim, se você quiser fazer diferente, ou ai meu Deus, Paloma, e agora eu já li Absalão, Absalão e vou ler O Som e a Fúria ainda, não tem problema, tá? É porque eu particularmente gostei muito da experiência de ler O Som e a Fúria primeiro e depois chegar em Absalão, Absalão e aí entender o porquê de algumas coisas que acontecem lá em O Som e a Fúria. Mas fica aqui apenas de sugestão, se você quiser começar por Absalão, Absalão, sem problema nenhum, você vai admirar os dois livros de qualquer maneira. Ai meu Deus, eu disse que era o último ponto, mas eu esqueci de um, mas é rapidinho. Eu só queria dizer que o final deste livro, senhores, que final. De verdade, apenas leiam Absalão, Absalão. Eu acho que William Faulkner é uma experiência que todo leitor, voraz, fã de clássicos, etc., tem que experimentar um dia, que é uma coisa realmente desafiadora. Depois que você vence o livro, você pensa, putz, tô num outro patamar, sabe? Vem quase que uma sensação de vitória depois de ter terminado um Faulkner e sentiu que conseguiu aprender alguma coisa do livro. E aí eu queria também deixar um conselho. Eu sei que muita gente, eu mesma falei aqui neste vídeo, diz que Faulkner é um autor muito desafiador, etc. E realmente é, mas prestem atenção. É difícil, mas nem de longe impossível. A chave é atenção. Atenção e real interesse pela obra. Juro, juradinho, que se você ler isso aqui com real atenção, se interessar mesmo pelo livro, destinar a ele o esforço que ele merece, ler sem preguiça de ir e voltar, você vai conseguir ler este livro aqui sim, nem que você tenha que deixar de canto um tempo e aí depois voltar a ele.
Juro que vale a pena a leitura. Aliás, não só a leitura, mas a releitura. Leia e releia Faulkner, porque a cada livro que eu leio deste homem, eu tenho cada vez mais certeza de que Faulkner é um autor que não só queria ser lido, mas também queria ser relido. E ele faz valer a pena a releitura. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E se você tiver lido o livro e quiser comentar algum aspecto, por favor, fique mais do que à vontade para comentar aqui. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esse livro, porque, olha, vira e mexe, eu me pego pensando nele. Que coisa maravilhosa. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.